Olha, ainda aqui sobre o caso Ingrid, a gente recebe o advogado criminalista, doutor Ailton Abel, para também comentar, né, esse caso triste ocorrido aí no final de semana lá na cidade de Santa Maria da Boa Vista. E a gente vai também trazer alguns questionamentos da população sobre o próximo passo, né, a partir dos fatos já registrados, do trabalho aí da polícia, o que é que acontece a partir de agora, né? E qual é a avaliação também inicial desse caso aqui por parte de doutor Ailton Abel, que é advogado criminalista aqui da nossa região. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Nossa Voz. Muito bom dia, Néia, muito bom dia a todos que nos ouvem nesta manhã. É uma honra estar aqui novamente, poder trazer esclarecimentos, conselhos, né, que venham evitar esse tipo de situação como ocorreu com a Ingrid recentemente no último final de semana. Verdade, né? A vítima assassinada, o acusado morto no confronto aqui com a polícia. Quais são os próximos passos agora, com um olhar, né, por parte da justiça e das investigações em curso? Olha, Néia, como foi um caso que já praticamente veio a desfecho com a morte do sequestrador e, infelizmente, o falecimento da vítima, o que eles vão apurar agora, provavelmente, é por que e quando começou essa perseguição. E é justamente esse ponto que é muito importante. Todos esses crimes dessa natureza precede de uma perseguição, do famoso stalking. Então, provavelmente, a polícia agora ela vai seguir, ela vai fazer uma investigação de uma forma retrocesso para entender o que levou essa pessoa a fazer isso e tentar evitar outros casos semelhantes. Uhum. Quais são as provas mais importantes que precisam ser coletadas e analisadas nesses casos aí? Nesses casos, o que eles vão fazer provavelmente? Eles vão verificar o celular da menor, se tinha celular dele, pessoas que estavam próximas, se existiam ou existem algum motivo que, sem contar com a questão da perseguição, mas algum motivo pessoal contra algum familiar, algum ato de vingança até mesmo. Porque pode ser, né, que possa ter outras pessoas envolvidas nesse caso. Olha aí. E aí essa investigação vai trazer tudo isso aí. Uhum. Do ponto de vista aqui jurídico, quais crimes estão configurados neste caso aqui envolvendo a jovem Ingrid? Neste caso concreto, vamos começar pelo stalking, que é a perseguição, o sequestro, cárcere privado, violência sexual, ou seja, estupro de vulnerável, ou seja, e também aí a ocultação de cadáver. Ou seja, se ele estivesse vivo, ele ia pegar uma pena muito alta aí referente a esse crime cometido. Além do homicídio também, né? Além do homicídio, tá? O homicídio foi uma consequência do próprio estupro, né? Ou seja, ia ser uma pena muito alta e ia passar aí provavelmente dos 40 anos. Olha aí. Mesmo com a morte aqui da principal suspeita, a investigação então continua. Vai continuar porque, assim, toda a investigação, todo crime, quando a polícia dá origem à investigação, ela tem que nascer, viver e morrer, esse processo. Ou seja, agora nós vamos partir para a parte final desse processo para dar exatamente o desfecho e dar um motivo, se quer que existe motivo. Não existe motivo para isso. É um crime horrendo. E aqui já fica as minhas condolências à família e toda a região de Santa Maria, porque realmente é um crime que chocou não só aquela região. Eu estava em São Paulo recentemente e lá era o que rolava, era esse assunto. Então, assim, foi um crime chocante e que nós precisamos estar muito atentos para que isso não aconteça com outras pessoas. O Estado, nesse caso aqui, pode ser acionado judicialmente pela família da vítima? Existe também a possibilidade de reparação por omissão ou alguma falha na proteção aqui da menina? Inicialmente não houve nenhum tipo de omissão por parte do Estado, pelo contrário. Infelizmente foi algo que aconteceu de forma muito particular e peculiar junto à família e realmente o que o Estado tem que fazer agora é dar o suporte para essa mãe, né? Mas reparação diretamente não. A polícia se empenhou demais, um excelente trabalho da polícia, inclusive com essa queda desse helicóptero. Exato. O governo do estado do Pernambuco, juntamente com a governadora, enfim, todos trabalharam de forma muito veemente para trazer o esclarecimento desse caso. E graças a Deus aconteceu aí o que a gente não gostaria, mas trouxemos aí os fatos, a realidade do que realmente aconteceu. É verdade. Estamos hoje aqui conversando com o doutor Ailton Abel, advogado criminalista. Karine Paixão também traz questionamentos. No caso, a gente tem aqui, né, a expectativa em relação à legislação brasileira e o tratamento com rigor em crimes como sequestro seguido de morte, né, especialmente quando a vítima é menor
e do sexo feminino. A gente pode afirmar com todas as letras que a gente está diante de um caso típico de feminicídio? Isso muda algum procedimento dentro do processo? Karine, inicialmente não, porque o feminicídio é um crime que acontece no seio familiar ou algo semelhante. Nesse caso, pelo que se parece, ele era vizinho do pai, ou seja, sai dessa esfera do feminicídio e entra no crime comum, como já foi dito aqui, homicídio, estupro de vulnerável, sequestro, perseguição e ocultação de cadáver. Então, não entra na esfera do feminicídio. Uhum. E aí, mesmo com a morte do suspeito, a investigação continua. O que pode ser feito judicialmente para garantir que, caso, inclusive, né, hajam pessoas envolvidas além do suspeito que foi morto, caso existam, né, sejam responsabilizados? O que a gente poderia repassar, inclusive, para amigos, familiares e a toda a cidade que está numa comoção muito grande em relação a esse crime? O que eu tenho para dizer referente a esse crime, já tomando como conselho para outros, inclusive pela manhã eu já vi que tem uma menina desaparecida já. Quase um mês. Quase um né? mês e ninguém tem resposta sobre esse caso. E agora, recentemente, tem uma Carla também, que foi agora de sexta-feira. Né? Tem uma lá em São João, em Santa Maria, e tem uma agora recentemente, que eu já vi pela manhã, que já tem uma pessoa desaparecida. O que acontece? A maioria desses crimes acontecem por meio de pessoas próximas, pessoas que estão ali à volta da família, e a família muitas vezes, num excesso de confiança, não percebe que está deixando um vulnerável na mão de um inimigo. Ou seja, nesse caso concreto da pequena Ingrid, o que vai ser feito? Como eu disse anteriormente, vai ser feito a conclusão dessa investigação, pode sim ter outros envolvidos e saber de fato se foi um crime passional, um crime por vingança ou algo simplesmente por um psicopata no qual a cidade está cheia. Então, o que eu oriento à comunidade, à população pais e mães, pessoas, fiquem atentos com suas filhas, com seus filhos, porque realmente esse tipo de agressor, ele vem disfarçado. Ele não vem com cara de ladrão, com cara de estuprador, com cara de quem vai sequestrar. Quando menos espera, ele dá o bote. Então, muito cuidado mesmo. A gente viu aqui também nas redes sociais e trouxe hoje um desabafo forte, né, de uma tia da Ingrid, decepcionada com as leis do nosso país. Na sua opinião, a legislação brasileira, ela é suficiente para proteger meninas e mulheres em casos como esse? Ou, de fato, nós estamos precisando avançar em políticas públicas e aplicação das leis? Olha, Neia, eu vou ser bem sincero. Como operador do direito e advogado criminalista, as nossas leis, elas são suficientes. O que falta, muitas vezes, é a aplicação dessa lei. É isso que falta. O rigor. Por exemplo, o crime de feminicídio. Recentemente teve uma alteração. Foi até 40 anos, de 12 a 40. Mas, se notarmos, aumentou o feminicídio de lá para cá e tem crescido cada dia mais. Então não é só aumentar a pena, o rigor da lei, é a aplicação da lei que vai ter seu devido efeito. E no caso, olhando à luz da nossa Constituição, né, do Código Penal, inclusive, foi citado, inclusive, que o Joselmo, ele já havia sido detido por suspeita em um delito anterior, foi liberado, posto em liberdade, né? E passado um tempo, o caso acabou aí caindo no esquecimento e ele teve a oportunidade de fazer aí, infelizmente, a Ingrid Vitória como vítima. A gente relembra o caso Beatriz, onde o suspeito também estava em liberdade provisória, né? E aí acabou levando a menina. Então, o que a gente poderia fazer diferente para evitar que essas pessoas sejam colocadas de volta ao convívio da sociedade e ainda, né, com essa sensação de impunidade a ponto de agir novamente e acabar realizando um crime, né, dessa magnitude, dessa monstruosidade que a gente acompanhou em Santa Maria da Boa Vista e no caso Beatriz também? Boa pergunta, viu, Karine? Porque o que acontece? A nossa lei hoje, ela permite algumas formas de prisão. E dentre elas é a prisão em flagrante. Veja bem, se a pessoa não foi pega em flagrante, se houve tão somente uma suspeita ou de repente até uma denúncia, essa pessoa ela poderá sim ser chamada à delegacia, ela vai ser ouvida, já será lançada nos registros policiais, mas ali não tem uma justa causa legal para que ele fosse ou seja preso ou fique preso. Ou seja, se ele não foi pego em flagrante, agora
é importante notar que se essa pessoa já foi detida, liberada, vamos ficar atentos com essa pessoa, porque ele está dando início de que ele vai cometer algo. Ou seja, a legislação, porque senão a gente ia sair prendendo todo mundo, né? Com simples acusações. E a gente não pode negar também que existem muitas falsas denúncias. Muitas pessoas, muitas vezes, que vão presas porque alguém comentou, viu, e até mesmo mortas pela sociedade. Outras pessoas, recentemente, um rapaz em Minas Gerais foi totalmente espancado, morto pela população, e depois a mãe chegou e falou, não, eu inventei essa mentira, foi tudo mentira, não era verdade, ele não tinha estuprado, mexido com a minha filha de 9 anos. Então, a legislação ela está justamente aí para regular essas relações entre a sociedade. Por isso existe muitas vezes essa pessoa que é detida, mas é liberada. Por quê? Porque não foi presa em flagrante. Mas, infelizmente, muitos casos acontecem após justamente com essas pessoas. São indícios. Digo mais uma vez, atenção, pais, mães e sociedade em relação a essas pessoas. A nossa sociedade está cheia dessas pessoas. Qual a orientação que o senhor deixa, então, para pais, mães, as famílias no geral, os canais legais, né, para que a sociedade, numa eventual suspeita de casos como esse aqui, possam também estar procurando ajuda e denunciando? Salvo exceções, a maioria desses casos, 90% desses casos, se iniciam com o quê? Com a perseguição. Notou qualquer tipo de perseguição de qualquer meio, principalmente hoje por meio das redes sociais. Fiquem atentos, muitas mulheres têm medo de falar, muitas mulheres, filhos e filhas, têm medo de dizer para o pai e para a mãe que está sendo perseguido. Não pode ter medo. E o pai e a mãe, ou a pessoa responsável que tiver acesso a essas informações, vá atrás, investigue. E o primeiro passo é procurar o distrito policial, levar as provas, levar as mensagens, conversar e acompanhar e tomar um cuidado dobrado sobre essa pessoa que pode ser, sim, uma futura vítima na mão desse criminoso. É verdade. Um simples olhar, uma brincadeira sem graça, Exato. tudo é indício, essas né? coisas reiteradas, Exato. sabe? Essa pessoa que fica muitas vezes mandando várias mensagens, ligando, passa em frente à casa, vai buscar na escola, fica de olho. Essas coisas são sinais que as pessoas têm que ter em mente que são sinais. São sinais que está levando a crer que algo de mal vai acontecer. Mesmo nos casos em que a vítima sofre também chantagem, né, desse criminoso, ou que esteja na tentativa também de qualquer ato, né, com essa pessoa, ainda assim ela não deve se intimidar, ela deve realmente aí Veja bem, avisar a família e procurar a justiça. Exatamente. Sabe o que acontece, né? Muitas vezes, a pessoa hoje com essa questão de rede social, muitas vezes começa a se envolver sem saber quem é a pessoa e acaba mandando algum nudes, alguma coisa, e ela se torna refém por causa dessas situações. O que eu digo é, uma vez feito isso, vai pra frente, esquece o medo, esquece aquilo que fez, passa notícia para alguém que possa resolver. Polícia, procure um advogado, procure alguém que possa solucionar, dá uma direção para essa pessoa. Por quê? Porque justamente, mediante a chantagem, essa pessoa muitas vezes ela se torna refém e quando pensa que não, é uma vítima e uma vítima fatal. E nesse mundo conectado que a gente vive hoje, né, os riscos eles são próximos, visíveis, mas também invisíveis em relação à possibilidade de contato, né, de pessoas que podem acessar menores e obter esse tipo de material ou até mesmo chegar ao auge do sequestro mesmo e do cárcere privado de uma criança ou adolescente, né, a partir dessa atração que pode ser feita através do meio virtual, não é mesmo, doutor? Com certeza, Karine. Hoje nós temos uma estatística, por exemplo, um exemplo aqui, roubo. Rouba banco, não existe mais rouba banco. Teve uma época que eram 900, 800 roubos a bancos por mês. Hoje caiu para 2, 3. Mas em compensação na rede social, através do mundo digital, triplicou esse número. Ou seja, hoje os crimes, a maioria deles começam por aqui, ó, pelo celular. Internet, rede social. Então, o que eu digo é muito cuidado, e isso não só para meninas, adolescentes, mulheres. Quantas mulheres estão vivendo hoje uma realidade dura, estão sendo chantageadas, estão sendo perseguidas e muitas vezes fica sem saber o que dizer. Eu digo para vocês, mulheres que me ouvem nessa manhã, gritem, falem, dê sinais, não fiquem caladas, porque o silêncio vai te levar à morte. O silêncio vai te levar a situações semelhantes a essas. Por quê? Aí o que a gente diz, muitas vezes não é a lei que é branda. É o comportamento das pessoas que levam até... E depois que acontece uma situação, eu digo para vocês, esse vizinho,
esse criminoso, eu tenho certeza absoluta que ele deu sinais. Pessoas perceberam como ele olhava para essa menina, pessoas perceberam como ele tratava. E eu tenho certeza absoluta que quando ele viu a família saindo, essa carona não foi algo inesperado. Ele já estava programando. Já teria sido planejado. Já estava planejado, eu tenho certeza absoluta. 90% dos casos, ele fica de olho, perseguindo. Ele vive em prol daquela perseguição. E naquele momento que aquela mãe, que aquelas crianças saíam num sol quente aqui de 40 graus, ou seja, foi tudo planejado. Alguém conhecido parou, ela, naquele ato de gentileza, entrou, mas não viu a maldade, e essa maldade, repito, ela já vinha se manifestando anteriormente, mas ninguém percebeu. Olha, o Francisco Gonçalves e Betão aqui com questionamentos para a doutora Ailton Abel. Francisco, lá do Quati 2, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Nossa Voz, Francisco. Bom dia, Neia. Bom dia aos ouvintes do programa. Bom dia ainda de forma muito... A gente sabe nem como dizer bom dia para os familiares dessa criança aí, para o pessoal de Santa Maria. Quero aqui expressar meus sentimentos à família e aos amigos próximos, né, da família por essa perca lamentável. E, Neia, agora, assim, a gente, desde do início das buscas, né, aí pela Ingrid Vitória, a população, digo isso porque aqui na minha rua, no meu bairro, o pessoal estava, alguns juntos, olhando nenhuma rede social, nenhum blog, nenhum outro, ouvindo a rádio lá de Santa Maria, ouvindo todos os meios de comunicação, ainda curiosos também para poder saber como, infelizmente, o sequestrador tirou a vida de Ingrid Vitória, porque a gente não viu nem em blog, nem em rádio, em lugar nenhum. Como aconteceu, como foi que eles tiraram a vida de Ingrid. Era isso, que uma pergunta aí que está na mente, na cabeça, na garganta do povo para perguntar isso, querem saber como isso aconteceu. Pois não, doutor. Qual o nome dele? Francisco Gonçalves. Francisco, bom dia. Francisco, como a gente já vem aqui chavando sobre esse assunto, tudo aconteceu de uma perseguição, tá? E esse homem, com certeza, ele programou, ele planejou esse crime. E daí então, no momento de vulnerabilidade da família, ele se aproveita, dá aquela carona, oferece a carona, a mãe aceita. Num determinado momento, ele amarra a mãe, né? Amarra a mãe, pega a menina, joga no porta-malas e simplesmente cai dentro da mata fora com essa menina. Enfim, era uma obsessão que ele tinha. E nisso aí ele saiu exatamente para satisfazer o seu desejo sexual, tá? E sabia que ele ia morrer e que ela ia também morrer. É tanto que quando encontraram ele, ela já estava morta. Segundo prévias de investigações sobre o IML, ela foi brutalmente violentada, ela foi apedrejada, ela foi morta e sofreu diversos tipos de violência antes mesmo da morte. Ou seja, é um crime que, infelizmente, ele vem acontecendo e vai acontecer. E acontece de forma muito sorrateira, muito disfarçada. Então foi esse, com certeza, a causa da morte desse crime horrendo que nós estamos vivenciando hoje no sertão pernambucano. Inclusive, a imprensa e a sociedade também está aguardando aí também a finalização dessas investigações. A Secretaria de Defesa Social deve se pronunciar também sobre a causa-morte aí nos próximos dias, para a gente estar detalhando melhor também junto à população. E olha, o Betão está aqui perguntando também aqui a doutora Ailton, qual é o benefício, doutora Ailton, da audiência de custódia, já que a gente vê pessoas cometendo crimes inafiançáveis, como foi o caso aqui do pai e filho, que incendiaram as motos, atropelando aqui o serviço da polícia e foram soltos na audiência de custódia. Foram presos em flagrante e logo após libertados, sem falar outros casos já registrados. Qual é o benefício, então, da audiência de custódia? A audiência de custódia hoje, né, ela, a partir, na verdade, de 2015, ela tomou uma força maior. Qual é a finalidade? A finalidade é verificar as condições da prisão. Duas coisas. Primeiro, ele de fato foi preso em flagrante, cometendo o ato, aí justifica a prisão em flagrante. Outra situação é a violência policial. Quando essa pessoa foi presa, ela sofreu violência, ela foi espancada. Isso, um dos maiores motivos e razões da audiência de custódia é exatamente inibir a violência policial. Ou seja, uma vez
que aquele acusado que foi preso em flagrante, ele não teve nenhum tipo de... está enquadrado no flagrante, está enquadrado naquele crime e foi realmente pego, ele vai ficar preso preventivamente. Se caso for identificado que essa pessoa não cometeu um crime, não foi pego em flagrante, não teve ou teve violência policial. E outra coisa, outro detalhe muito importante, se esse crime não foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa, a possibilidade dessa pessoa sair é muito grande, mas isso vai ser analisado muitas coisas. Por exemplo, a periculosidade da pessoa, se ele já é reincidente ou não, se esse crime foi cometido com violência ou grave ameaça, muitas coisas são observadas. Mas o ponto mais importante da audiência de custódia é: a pessoa presa foi espancada pela polícia, ela vai ser posta em liberdade. A pessoa presa foi presa em flagrante no ato? Não foi presa. Ela foi presa 2 dias depois. Solta porque tem que relaxar essa prisão. A maior finalidade é essa, é a violência policial. Cleonilda Andrade aqui pra gente fechar, lá do Nova Vida 1, né? Quer fazer um questionamento. Cleonilda, bom dia. Bom dia, Neia. Bom dia, doutor. Neia, a gente, mãe, a gente está comovida, né, desses dias todos, esses acontecidos. Eu já perdi uma filha, mas não foi... Ninguém tirou, né? Eu sou a mãe daquele caso que perdi a filha na escola. Mas o que mexeu muito comigo, Neia, hoje eu sou mãe de mais uma de 13 anos, né? E aí eu não sei se o acontecido serviu de uma lição para nós mães ter mais cuidado com nossos filhos, principalmente quando tem filho adolescente, né? E cada reportagem que eu via e vídeo mexia muito comigo, por eu ser mãe de um adolescente de 13 anos, criança, né? E a gente fica insegura na hora de ir para a escola, a gente fica sem confiar, hoje até numa corrida de Uber, de colocar o filho, e enfim, né? E aí, eu estava ouvindo a entrevista aí do doutor. Infelizmente, doutor, tem falha sim, ainda aqui no Brasil, grande, muitas falhas. Muitos casos que a gente sabe que acontece, que é provado que aquele indivíduo fez e aconteceu, infelizmente, aí vão lá e liberam ele novamente e deixa solto para acontecer com outras pessoas. Então, assim, a gente mãe está revoltada, eu mesmo sou mãe e eu sei, eu estive assistindo um dia desse, um programa, não sei se você viu, na televisão, de uma mãe, uma mulher que estava sendo agredida e ela foi denunciar que estava sendo agredida e lá pelo nome dela, que foi falho, né, batia com o nome de uma pessoa que estava sendo procurada e ela foi presa. Então, infelizmente, a justiça ainda é falha em muitas coisas. Eu acho que um caso desse, quando o indivíduo mexe com a criança, ou o envolvimento de uma mulher que apanha, como eu sou moradora, sou liderança comunitária aqui da comunidade, muitas mulheres que apanham do seu parceiro e tem medo de denunciar porque ele diz assim: não vai dar em nada, na hora que eu sair eu volto e lhe mato. Infelizmente, ainda existe essa falha muito grande. Eu acho assim, quando tem prova que pegou ele em flagrante, eu acho que não deveria mais ser solto, porque a ameaça é essa: se eu sair eu lhe mato, e aí essa pessoa não tem mais sossego na vida. É meu desabafo e bom dia e obrigada pelo espaço. Ok, muito obrigada. O Edgar Cruz aqui também do João de Deus. Pois não, Edgar, bom dia. Bom dia. Pois não. Que o Espírito Santo conforte o coração de toda a família, porque só sabe quem está sentindo. O responsável por tudo isso que acontece no Brasil, quero concordar com a tia da menina, é a demagogia dos demagogos. Jesus Cristo sempre alertou sobre isso. Quando ele pegava as pessoas erradas, vinham para ele sempre perdoava, mas dizia: vai, não faça mais. Em alguns casos, a tolerância foi zero. Então, eu lamento muito profundamente. Quem fez certo foi o governador do El Salvador, que criou o SECOT. 90% da população aprova, porque lá era crime, 200 crimes que o cara fazia por mês ou por ano. Todos estão presos, sem direito à fiança,
sem direito a audiência. Essa doença de custódia é um patrocínio que patrocina as coisas erradas. É a coisa mais absurda que existe na face da Terra. Tem gente que não gosta de mim, fica olhando para mim com os olhos atravessados, mas é porque eu vivo dentro da realidade. E as pessoas querem viver na hipocrisia e na ilusão. Lamento profundamente e que Deus toque no coração aí dos deputados, do senador. O deputado, o senador não é para ficar mandando emenda, não. Faz parte da vida, mas eles têm que mudar as leis, que Deus tenha misericórdia de todas as crianças do nosso país. Eu tenho uma netinha, tem 13, 14 anos, e que Deus livre ela, né? Eu 3 netinhas, Deus proteja a todos, em nome de Jesus. Ok, Edgar Cruz, muito obrigada também pela participação. Perguntas aqui de Edgar e também da Cleonilda, doutor Arthur. Doutor Ailton Abel. Pois não. Bom, sobre o primeiro comentário, eu concordo com a fala da ouvinte, tá? E voltando aí para esse âmbito Maria da Penha, muitas coisas, nós estamos vivendo uma revolução. A lei está evoluindo. Por quê? Infelizmente, porque muitas mulheres estão perdendo a vida. E hoje já tem um projeto na Câmara que provavelmente vai ser aprovado, que essas mulheres que sofrem violência doméstica e vão até a delegacia e que já saem hoje, que já foi uma evolução, já saem hoje com a sua medida protetiva deferida, esses homens eles vão ter que usar uma tornozeleira eletrônica para serem monitorados. Isso vai ajudar e muito e evitar muito desses problemas que nós vivenciamos hoje. Essa aparência e que na verdade não deixa de ser essa impunidade. A pessoa bate, a pessoa agride, entra pela porta da frente, é ouvido e sai. Ou seja, essas penas, esses procedimentos penais, eles estão melhorando, estão ficando cada dia melhor para combater esse crime. Agora, realmente, eu faço aqui as minhas condolências, não só a família daqueles que já vivenciaram, estão vivenciando, e infelizmente aqueles que ainda vão vivenciar por falta ou talvez por uma ausência de cuidado. Essa responsabilidade é do Estado, mas primeiro começa dentro de casa. Os primeiros responsáveis somos nós, pais, filhos, irmãos, colegas, amigos, que temos que estar de olho sobre essas situações. Muito bem, só para fechar aqui, Cícero Dantas, lá do Projeto Fulgêncio Santa Maria, traz um questionamento. Cícero, bom dia. Olá, bom dia, minha querida Né Gonçalves. Bom dia, Karine, bom dia, Yara, bom dia, o advogado e doutor advogado Cícero Dantas da Grovilha 10, casa 30. Minha pergunta ao advogado é: por que a polícia não investiga primeiro um crime para depois prender? Prende suspeito, depois ele vai liberado com quem não tem prova e depois fica sem nenhum resultado do crime. Muitas pessoas têm pago crime até 15 anos de prisão sem ter feito nada, o criminoso é outro. Aí agradeço a resposta, um abraço. Obrigada, bom dia. Cícero Dantas, Projeto Fulgêncio aqui. Cícero, concordo com a sua fala. Infelizmente, falhas humanas acontecem. Muitas vezes, sim, o que deveria ser preso está solto e quem deveria estar solto está preso. Existem muitas coisas ainda a serem melhoradas, mas nós estamos aí nessa evolução buscando cada dia mais. E digo, a população tem muita responsabilidade sobre isso. Vamos ajudar, vamos contribuir, vamos passar informações corretas para a polícia, vamos levar dados, levar informações mais concretas, porque diante disso a polícia pode fazer alguma coisa. E digo, o trabalho da polícia, que muitas vezes é feito com muita maestria, é muita coisa para eles, são muitas investigações. Então, se a gente descuidar dessa cobrança também desses entes, muitas coisas vão passar desapercebidas. Então, vamos para cima e não vamos desanimar, não vamos desistir. Porque, repito, infelizmente, casos igual da Vitória lá em São Paulo, da Ingrid e de tantas outras, infelizmente ainda vamos vivenciar muito disso ainda. Mas pode ser evitado se tomarmos um cuidado, uma cautela maior a partir de agora. Muito obrigada, doutor Ailton Abel, advogado criminalista. A gente agradece também pela participação. Eu que agradeço, né, a Karine e a todos que nos ouviram. Muito obrigado.